órgãos dessa parceria, né? Um é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que é responsável pelas compras internas do Ministério de vários insumos estratégicos, e o foco aqui é reduzir preço na aquisição e velocidade na aquisição. A Anvisa, o foco é redução do prazo de registro de medicamentos. Nós temos 6 hospitais federais no Rio de Janeiro, então o foco é a reorganização administrativa de todos os hospitais, centralizar processos, otimizar gastos, repensar como se faz a parte de logística nos hospitais, que é um grande gargalo às vezes em gastos, e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem também uma outra parceria fechada agora com a Funasa, com foco central em reduzir os prazos e melhorar a execução do PAC na Funasa. Pode passar o próximo? Segundo objetivo, implementar um novo modelo de relação entre União, Estados e municípios. O Sistema Único de Saúde tem sido uma referência para a organização de políticas públicas federativas para outras políticas. Essa comissão trata de outros temas como assistência social, educação, sabe muito bem disso. Vários senadores, a senadora Marisa sempre acompanhou muito esse tema. O SUS foi uma referência para criar um sistema de assistência social, para pensar no Sistema Nacional de Habitação, o Sistema Nacional de Regularização Fundiária, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, mas nós sentimos hoje, nós precisamos dar um novo salto na relação entre União, Estados e municípios. E esse é o grande esforço de construir um novo modelo de relacionamento entre União, Estados e municípios. Nós encaminhamos à Presidente da República uma sugestão de um decreto presidencial que regulamenta a Lei 8.080. E 8.080 até hoje tem alguns artigos não regulamentados que busca estabelecer claramente contratos de gestão entre União, Estados e municípios, metas claras a serem acompanhadas. Então, esse aqui é um pouco o esquema do conjunto desse novo modelo de relação União, Estados e municípios, que ele começa com um indicador nacional de garantia de acesso. Nós vamos construir um instrumento público para o Congresso acompanhar, a população acompanhar, a imprensa acompanhar, que é um indicador, um painel de indicadores, né? Mortalidade infantil, saúde da criança, saúde da mulher, redução de tempo de espera, proporção de pessoas com diabetes que são atendidas com situações já com complicações, taxa de cobertura vacinal, um conjunto de indicadores dos vários campos da atenção básica, média e alta complexidade, e esse é um indicador como se fosse fechar nisso um índice composto para ser a avaliação permanente dos sistemas municipais, regionais, estadual e nacional, para que a população possa acompanhar. Primeiro, para que se possa ter centralidade nos investimentos nas ações de saúde para dar conta de melhorar esses indicadores, e segundo, porque a população, a imprensa e o Congresso possa avaliar o desempenho do gestor no município, no estado e no país. E esse indicador está em consulta pública desde o dia 7 de abril, estamos aproveitando os espaços para discutir, apresentá-lo, seria muito bom sugestões dos senadores, senadoras, dos técnicos dessa casa que tem profundo conhecimento sobre a saúde pública, e a partir do momento da aprovação, validação desse indicador, ele vai ser um pouco a nota do gestor municipal, do gestor estadual, do gestor nacional, né? Esse decreto cria a figura de um contrato, que seria o termo entre União, Estados e municípios. Nesse contrato estabelecer metas claras e deixar muito claro o conjunto dos recursos estão ligados, né, a que metas a serem alcançadas pelos vários níveis da federação. Pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar. Um outro elemento do processo de definição de compromissos entre União, Estados e municípios é o que nós estamos chamando de um mapa de saúde. É fundamental que todo mundo saiba o que um município, uma região, porque a atenção integral à saúde só se dá às vezes numa região, você tem a referência hospitalar, você tem os institutos mais especializados, assistência ambulatorial, às vezes tem que circular por vários municípios, e no estado é fundamental que a população saiba, o Senado saiba o que é ofertado naquela região. E a partir disso, como instrumento de base, construir um planejamento de médio prazo sobre as metas a serem alcançadas. É o que nós chamamos do mapa de saúde atual, mapa de saúde de metas. Esse mapa nós vamos, ao longo do segundo semestre, sentar com as regiões, estados, municípios, vamos construir. Ele vai ser um mapa público, né, num portal, para todo mundo enxergar o que está sendo ofertado, quais são as metas a serem alcançadas, inclusive o planejamento de investimentos. Os senadores querem saber onde quer colocar suas emendas, os recursos, quando for discutir
o relatório do orçamento e poder ter isso como instrumento de base para o planejamento das ações. Pode passar o próximo. Só falando rapidamente o que são esses dois mapas, né? O mapa de saúde real, conjunto de serviços, equipamentos, indicadores, e o mapa de metas, aquilo que é planejado enquanto metas a serem alcançadas pela União, Estados e municípios para aquela região. Pode passar. Pode passar, pode passar. Essa é a lógica, né, desse novo instrumento do contrato, onde aportes maiores de recursos para estados e municípios estariam vinculados exatamente ao cumprimento de metas por União, Estados e municípios. Quero reforçar aqui o apoio do governo, do Ministério da Saúde, ao conjunto de propostas que tem aqui nesse Senado, no sentido de se constituir uma lei de responsabilidade sanitária, uma lei de responsabilidade social. Acho que é fundamental. Nós estamos construindo essa proposta num instrumento infralegal, que é um decreto, que é regulamentador da Lei 8.080, então tem base legal para isso, mas naquilo que esse Senado pudesse avançar em cima dos vários projetos de lei, tem um projeto da senadora Lúcia Vânia, tem um projeto agora do ministro Humberto Costa, puder avançar em aprovarmos uma lei de responsabilidade sanitária, seria fundamental para que a gente possa dar passos decisivos no aprimoramento da gestão. Com esse contrato nós vamos poder repassar mais recursos para quem cumpre mais as metas, para quem dá conta numa avaliação de desempenho, de indicador de desempenho entre União, Estados e municípios. Pode passar o próximo? Pode passar. Esse é resumidamente o índice de acesso e qualidade que nós colocamos em consulta pública para debate, que passa, a partir do momento que ele for validado, passa a ser um instrumento de avaliação de desempenho dos municípios, estados e União, para que exatamente recursos sejam vinculados à melhoria do desempenho. Então, ele pega todos os componentes. Nós vamos comparar municípios iguais com municípios iguais, então tem um componente que é de indicadores sociais, econômicos, para não ser injusto comparar o município do interior de Roraima, a nossa senadora Ângela, com o município do interior de São Paulo, então poder comparar municípios com características similares, né? Tem dentro desse componente, além de indicadores de saúde, um componente de satisfação do usuário. Nós queremos saber como que o usuário está se sentindo ao ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, e isso fazer parte da avaliação do gestor municipal. Eu, inclusive, senadora Marta Suplicy, nós agora com a Rede Cegonha, nós queremos mudar o registro da IH, que é aquele instrumento de internação hospitalar, para que naquele instrumento possa ter um telefone de contato, viu, senador Paulo? E o endereço da gestante, porque nós no Ministério da Saúde, através da nossa ouvidoria ativa, nós vamos querer ligar para cada gestante que é assistida ao parto no Sistema Único de Saúde no país, porque uma pesquisa recente apoiada por nós mostrou que 27% das mulheres relatam ter sofrido algum tipo de violência na assistência ao parto, no parto que é feito nos estados e municípios. Então nós queremos esse registro das mulheres, a avaliação de satisfação do usuário, poder repassar esse dado para o gestor municipal, tornar isso público. Nós vamos tornar público de 4 em 4 meses quais são os municípios que têm mais alta taxa de mortalidade materna no país, para que esse seja um estímulo para o gestor, para a sociedade, acompanhar, né, o que acontece às vezes em relação à mortalidade materna nesses vários municípios e ser um instrumento para apoiar esses municípios a enfrentar essa realidade com o apoio do próprio Ministério da Saúde.